Hoje nós vamos falar sobre servir como Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Em algumas traduções, Paulo vai dizer que todos considerem eles como ministros de Cristo. Em outras traduções também vai estar a palavra encarregado para despenseiros. A palavra para ministro em grego é hipérteres, que descreve originalmente um remador de um navio antigo que ficava na parte inferior do navio recebendo ordens do seu comandante. Paulo, ao falar sobre para nós considerarmos como ministros de Cristo, ele está dizendo que ele era como esse remador que apenas recebia a ordem do seu comandante. Ou seja, Paulo estava apenas para servir e obedecer à ordem de Cristo. A palavra para encarregado ou despenseiros também é uma palavrinha grega, oikonomos, que significa um mordomo, que é aquele que administra o bem de outra pessoa. Então Paulo está dizendo que ele era ministro, servo de Cristo, que obedece às ordens de Cristo e, ao mesmo tempo, mordomo, que estava encarregado de administrar os bens que não é dele, que é de Cristo. Ou seja, os líderes, eles não são donos, mas servos. E aqui eu falo nos dois sentidos: a igreja como templo e a igreja, as pessoas, que é a verdadeira igreja. O pastor, ele não é dono do templo, também como não é dono das pessoas. O que Deus pede dos líderes? Ele não quer um líder famoso, um líder talentoso. Ele não pede isso. Ele pede apenas que sejamos fiéis. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo nos convida a ter a mente de Cristo. Diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Significa permitir que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar, para que assim nós possamos agir como Cristo, falar como Cristo. Ou seja, para que assim eu e você nos tornemos imitadores de Cristo. Cristo nunca buscou o privilégio, mas os discípulos, enquanto discutiam sobre quem seria o maior, Cristo lavava os seus pés. Porque o reino de Deus, ele mede a grandeza de forma diferente, não como o mundo a mede. Porque para o reino de Deus, aquele que quer ser o maior, ele tem que se tornar servo. O próprio Cristo nos ensinou isso. Aquele que quer ser o maior precisa servir. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, sendo Deus, ele não exigiu os seus privilégios. Ele tornou-se servo, tornou-se homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Morreu na cruz, a forma mais humilhante de execução da sua época. Enquanto Adão escolheu ser como Deus, Cristo escolheu humilhar-se para salvar a humanidade. Os cristãos de Coríntio, eles ficavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro. Hoje isso também pode acontecer, quando nós colocamos pessoas acima de Cristo. É correto nós respeitarmos os líderes, mas a nossa total fidelidade só pertence a Cristo. Então, como eu posso, na prática, imitar as ações de Cristo? Na prática, morrer para o eu acontece nas pequenas decisões. Perdoar quando é difícil, servir sem esperar reconhecimento, colocar as necessidades dos outros acima das minhas, permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Dar glória a Deus em vez de buscar elogios, e assim o caráter de Cristo vai se formando em nós. Eu e você, nós temos servido a Cristo para glorificar a Deus ou para buscar reconhecimento humano? A minha confiança, ela está firmada nos líderes ou em Jesus? Será que eu e você estamos dispostos a abrir mão do orgulho e passar a amar como Cristo amou? Convido você nesse momento para orar junto comigo. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Rogamos a Ti para que o Senhor nos ensine a ter a mente de Cristo. Rogamos a Ti para que nos ensine, segundo o Teu Espírito Santo,
a imitar a Cristo. Nós somos falhos. Perdoe ao Senhor a nossa infidelidade. E não deixe que nós venhamos colocar pessoas no lugar que pertence a Cristo. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém.